Isabel, Ode, Letícia, Márcia Garcia. Segunda-feira. Os profissionais na segunda-feira são presentes mesmo. Beleza? E aí, bastante gente. Meu bom dia. Dá uma clicadinha para mais alguém. Vamos ver se a gente consegue fazer entender que quanto mais estiver sobre o mesmo assunto, é mais força espiritual que se cria. É mais vibrações positivas que a gente cria. Porque todos ligados numa mesma fonte, a unção daquela fonte, a força, tudo que sai dela, com certeza se distribui. E o problema do mundo chama-se espiritual. E quem não vencer espiritualmente, começa a perder espiritualmente. Começa a ser vencido. Então, muita coisa aí, olha, impressionante. Como o mal, com coisas bestas, com coisas... Olha, que é difícil de entender essas ideologias malignas que uma pessoa de bom senso para estar aceitando só se estiver sob efeito de droga, bebida ou espíritos mesmo, que é só no examinar a gente vê que não tem fundamento. E nós temos a palavra, que é viva, que é eterna, que é a de Deus, que é só colocar em prática, é só ter a coragem de crer e obedecer e praticar, que com certeza os resultados se manifestam, se materializam. Então, aos que já chegaram posterior, meu bom dia. Vamos enfrentar essa semana pisando firme, olhando para cima, porque é do Senhor que está vindo e virá a solução para os que são comprometidos com Ele. Não espere que o sistema político, não espere que venha daí as decisões. Deus está no controle. Então, eu já falei já há bastante tempo que para melhorar precisa piorar. Eu acho que de tanta piora, de tanta pandemia que tem se multiplicado, que tem apavorado, eu acho que já dá para o povo se acordar e se voltar mais para Deus. Porque Deus agindo, com certeza as coisas irão ter outro rumo, irão manifestar outros resultados. Então é a nossa fé no Senhor, a nossa confiança no Senhor, o nosso compromisso com o Senhor. Por isso que há muito tempo eu falo que nós temos 4 capacidades: coração, compromisso; alma, a nossa faculdade; entendimento, nossa inteligência, nosso conhecimento; e força, esforço, interagir, não deixar o corpo se acomodar. A força exige do corpo, porque o corpo é o veículo da nossa força. Então não acomode seu corpo, não crie o hábito de quarentena, porque de quarentena em quarentena nós vamos ao final do ano e não sei até quando mais. Mas tenho certeza que à medida que a gente se torna forte, a gente muda o espírito que opera no mundo. À medida que a nossa posição é clara, a nossa fé é clara, a nossa coragem se torna clara. Olha, o que chama a atenção de Deus é fé, coragem e ação. Isso aí. Quando nós realmente estamos com esses 3 fundamentos, fé. A fé não é simplesmente acreditar, é crer. Mas precisa-se ter coragem para crer. Bom, eu creio mesmo
mesmo que todos digam o contrário ou sejam contrários, a minha fé não está baseada no que os outros pensam, mas naquilo que eu creio. E baseado naquilo que eu creio, eu devo fazer minhas escolhas, tomar minhas decisões e exercitar minhas capacidades. Coração, compromisso. Alma, a nossa vontade, disposição, nossos desejos. Porque desejo também se cria, né? E também, de acordo com a fé, trabalhamos o entendimento. Com a fé, na linha do entendimento, com certeza se projeta a vida. Por isso que eu tenho ensinado seguidamente que a oração com entendimento é projetar o futuro, é planejar as coisas debaixo do governo divino, é estabelecer primeiro no mundo espiritual, aí vem para o mundo das ideias, dos pensamentos, tá? E aí vai depois para o mundo das ações. Porque todos têm bons desejos, mas quantos planejam em como realizar seus desejos? Outros, a maioria e quase que todos nós temos necessidades. Quantos planejam em como atender, suprir as necessidades? Todos nós temos sonhos, projetos, desígnios, missão a cumprir, compromissos a cumprir, e justamente essa situação que se vive hoje é justamente um tempo que Deus permite para nós desenvolvermos capacidade. Então a gente não pode fazer os desejos da carne, a gente não pode, agora, porque as coisas estão difíceis, estar afrouxando o compromisso. A gente não pode, mesmo em quarentena, se desleixar de autodisciplina ou estar substituindo bons hábitos que nos trouxeram até aqui por hábitos imposto ou por situação que vai acomodar, e a acomodação cria um hábito, mas não é um hábito positivo, é um hábito negativo que vai transformar em vício, em uma acomodação que vai aculturar. Por isso que as diferenças sociais, as diferenças materiais, as diferenças espirituais e as diferenças intelectuais do ser humano, Deus não dividiu por classe. Buda lembro-me que estudei uma certa ocasião, uns 50 anos atrás, sobre Buda, se não me engano foi ele, que dividiu a população em castas, né? Então você é de tal casta, você é de tal classe, não tem direito a mudar. Pois é, os falsos deuses, os falsos Cristo, as ideologias malignas que são falsas, sempre leva para encurralar o ser humano, tirando a liberdade do ser humano e querendo padronizar o ser humano. Deus que é Deus, Deus que é o Criador, Deus que é o projetor da vida, o arquiteto do universo e o planejador da vida para o ser humano, ele criou 24 horas por dia e dá em igualdade para todos. Ele mesmo criou as coisas e diz, olha, por esse caminho gera bênção, mas se andar ao contrário desse caminho ou para o outro lado, olha, pode dar errado, gera maldição. E ele até mostrou o que gera bênção e o que gera maldição. Mas eu quero falar um pouquinho também da palavra, mesmo
Na minha prosa, eu me inspiro na palavra, os meus conceitos foram construídos pelo ensino da palavra. Não tive o prazer ou desprazer de ter professores universitários comunistas. Muitos, infelizmente, trazem a construção da sua vida por professores esquerdistas que já aprenderam errado. E uma coisa que eu não posso deixar de fora isso aí, porque é a causa de tudo. São ideologias malignas, são a causa de tudo. E para você que não gosta, quando eu repito isso, sabe por que você não gosta que eu repito isso? Porque sem você se perceber, aceitou as repetições de conceitos marxistas, aceitou sem se perceber repetições e construiu sua maneira de pensar. Por isso que o sistema religioso, ou a pessoa religiosada, ou a pessoa que faz parte da falsa religiosidade, ele se incomoda quando eu critico comunismo, esquerdismo, marxismo, que é o esquerdismo. Ele se incomoda. Por quê? Toda pessoa que se construiu de uma maneira errada não quer ouvir o contrário do que ela pensa ou do que ela está construída a maneira de ser, não gosta de ser confrontada. Mas eu quero lhes dizer, a pessoa que não quer mudar não gosta de ser confrontada. Eu gosto de ser confrontado, mas que venha com algo melhor do que eu sei. Que me prove algo melhor. Se você tiver algo melhor que a palavra de Deus, traga. Tomemos cuidado, porque o Deus desse século cega os entendimentos dos que não querem crer. E toda pessoa que se opõe a acreditar na palavra se torna terra fértil para, sabe o quê? Aceitar qualquer besteira ideológica. Toda pessoa que se recusa ou que ignora, ou que despreza a palavra de Deus, se torna terra fértil para ideologias malignas. Por isso que dentro das igrejas tem muita gente que a maneira de pensar é linha comunista. E só que se esquecem que depois do governo comunista assumir o controle de tudo, você não tem direito à sua propriedade, à sua família, ter quantos filhos quiser. Você não tem direito a livre trânsito. Olha esse sistema. Aonde é que estão impondo esse, que estão trancando aí, que em vez de usar um termo brasileiro, usa um termo inglês aí, lockdown, Qual é a palavra que diz quando trancam todos? Mas tu também, rapaz, que estuda inglês não sabe isso. Pois é, mas você sabe o que é. Vai dar para tudo, tranca tudo, encerra todos. Pois é. Da onde vem isso aí? Mas eu vou dar uma nova para você. Eu creio na oração do justo. Eu creio na oração da igreja. Eu creio que a partir desta semana teremos novidades. Teremos uma luz no fundo do túnel. O que já me surpreendeu, e muito, que eu só assisti até agora dois secretários de saúde, o da Bahia e o de São Paulo, vão colocar à disposição o remédio que custa bem pouquinho, só que não dá lucro para corrupto, não vai dar para desviar dinheiro
na compra de grandes quantidades, porque ele custa bem baratinho, a cloroquina. Eu assisti ontem à noite aquela infectologista, parece que é uma japonesa, mas olha, Deus está no controle. Mas, e eu vou lhe dizer uma coisa aqui, a ideologia comunista acusa os outros do que faz e do que quer fazer. A ideologia comunista acusa os outros do que faz e do que quer fazer. Você não ouviu o comentário de futuros candidatos à presidência agora em 2022, de criar situação para o país se tornar ingovernável? E quanto mais gente morrer do Covid, inclusive é para começar a chamar o nosso presidente de genocida. Genocida são os governadores que proibiram os seus secretários estaduais de saúde a aceitarem a cloroquina como tratamento do Covid. Esses são genocidas. E são eles que estão acusando. E não só os governadores. Tem gente grande lá no Congresso, lá no Supremo. Que até um deles, é uma vergonha um ministro dizer isso. Você se lembra? Se você é atualizado, se lembra? Semana passada, parece que foi, começo da semana, que o nosso presidente foi junto com 40 e poucos % do PIB brasileiro, a pé, atravessando a praça, foram lá no Supremo. Sabe o que uma daquelas excelências disse? Bolsonaro veio procurar um sócio para carregar os caixões. Essas são as autoridades que é para ter a palavra final. Que Deus tenha misericórdia do nosso Supremo. Por isso, eu coloco diante dele, não, quem sou eu para condenar? Estou mostrando, e você julga. Você julga pelo seu senso de conhecimento da palavra de Deus, ou o seu senso moral, ou o seu senso de consciência mesmo. É isso aí. A batalha continua, mas ela é espiritual. E espiritualmente o céu começou a se abrir. Pode alimentar mais sua fé. O que eu falei mesmo? Alimentar mais sua fé. Porque se você não alimentar a fé pela palavra, você se decepciona até com você mesmo. Faz pensamento que tudo vai mudar, fica pensando e alimentando que tudo vai mudar, pensa que tudo vai mudar e usa a linguagem, tudo vai melhorar e simplesmente, e o alimento? O alimento da fé é a palavra de Deus. Ela constrói fé. A palavra de Deus alimenta o seu espírito. O seu espírito, ele bem alimentado, ele exerce influência sobre suas emoções. Pessoa que está trancafiada, apavorada, com medo de morrer, com medo do Covid, com medo de tanta coisa. Tem pessoas que estão morrendo em casa de problemas cardíacos, diabéticos, problemas neurológicos, de medo de sair, de medo do vírus. E o medo de morrer, agora não estão tratando seus problemas que trazem de medo. Os hospitais estão vazios. Não estou falando abobrinha, não. Falando verdades. Mas o diabo conseguiu botar um medo. O diabo trabalha na linha dos medos. E você sabe, querida, que Deus trabalha na linha da fé e da coragem? Coragem, fé
e disposição de servir, chama muito a atenção de Deus. Olha o que diz a palavra no Salmo 119. Olha o título desse salmo. Diz assim: a excelência da lei divina. Excelência. Excelência não é lá o Supremo. Excelência é a palavra de Deus. Aprenda isso. Respeite isso. Tenha coragem de crer nisso. Bem-aventurados os irrepreensíveis no seu caminho, que andam na lei do Senhor. A lei do Senhor, essa é a suprema. Aí depois vem vindo, né? Federal, estadual, municipal. Bem-aventurado. A palavra bem-aventurado significa que se você é irrepreensível no seu caminho, andando na lei do Senhor, todas as tuas aventuras serão sempre bem-sucedidas. Bem-aventurado é uma palavra de Deus, que Deus diz que suas aventuras sempre serão bem-sucedidas. A vida é uma aventura. Mas diz assim, também, bem-aventurado os que guardam as suas prescrições e o buscam de todo o coração. Buscar a Deus de coração. E aí agora vem a autodisciplina. Não praticam iniquidades e andam nos caminhos do Senhor. E o verso 4 diz: tu ordenaste os teus mandamentos para que cumpramos à risca. O Senhor ordenou os mandamentos para que o cumpramos. E no verso 5 ele até diz assim, tomara, sejam firmes os meus passos, porque a vida é uma aventura. Eu vou guardar a palavra. Nem todos conseguem fazer o que querem, ou conseguir fazer o que prometeram. Até nós construirmos como hábito, até nós construirmos como maneira de pensar os princípios e padrões de Deus, vai longe, se erra muito, se fala muita abobrinha, se toma decisões erradas, se coloca às vezes em posições erradas também, em lugares errados. Então a vida tem que ser construída. A vida precisa ser construída. Olha a sabedoria do diabo. Como é que ele foi desconstruindo os princípios de fé? Começou lá na família. Levou para a escola. E aí foi indo. E eu até digo, eu tenho pena da geração que se formou no nível superior, em faculdades de 95 para cá, porque já estava o nível superior contaminado, totalmente corrompido. E se uma pessoa não traz uma firmeza de fé, um temor a Deus, ou princípios morais, mas perdeu os princípios e os valores da vida. Por isso que acreditam, estão mais dispostos a destruir do que a construir. Pois é, agora vamos ver como é que nessa guerra espiritual ideológica, a esquerda, como é que ela quer tomar o poder? Impondo males, criando desordem, criando situações para obrigar. Como é que Deus propõe? Deus propõe liberdade. E Deus diz assim, é do fruto das tuas mãos que eu te recompenso, que eu te abençoo. Eu tenho falado, eu trago comigo um conceito que talvez alguém já esteja até desconfortável, se sinta desconfortável quando eu falo. A vida não dá, a vida devolve.
Então temos que ver o que nós colocamos dentro, para que o que saia de dentro de nós saia com boas intenções, saia com melhores preparo, saia com propostas altruístas. As horas passam. Uma semana abençoada para você. Encare a vida. Viva o hoje, o amanhã pertence ao Senhor. E se você quer a bênção do Senhor para o amanhã, aproveite bem o hoje. Faça tudo o que te vier à mão. Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Se hoje você pode melhorar, não deixe para amanhã. Hoje é segunda, né? Se hoje é para começar seu regime, não deixe para amanhã. Deus abençoe. Até amanhã nesse horário.